Desde o início da pandemia, é como se 70 barragens igual a de Brumadinho já tivessem se rompido apenas em Minas Gerais. Olá, meu nome é Rayane Duarte e esse é o Paralelo Meridiano. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, irei traçar um paralelo entre a grande tragédia que assola aí o mundo inteiro, que é a pandemia da Covid-19, com algumas tragédias que já assolaram o nosso estado de Minas Gerais. Vale destacar que uma tragédia, ela não pode ser apenas mensurada em números, porque há todo um histórico aí por trás disso. São pessoas, são seres humanos com histórias e também são diversas outras pessoas, além das próprias vítimas, que foram afetadas. Mas, levando os números em consideração, nós conseguimos fazer alguns comparativos e ter uma noção da gigantesca, da monstruosa proporção do coronavírus. Na última semana, no dia 3 de março, em uma quarta-feira, o Brasil bateu um recorde de mortes e registrou em 24 horas 1.910 vidas perdidas, sendo que em Minas Gerais foi 227 e em Uberaba 6 delas. Eu separei 5 tragédias para a gente ter aí uma ideia desse tamanho, desses números imensos. Começando aí pelo caso, são todos casos recentes. Começando aí pelo caso da cerveja Belo Horizontina, que aconteceu no final de 2019 e explodiu no início de 2020, quando lotes dessa cerveja da marca Baker, eles foram contaminados por uma substância tóxica ainda durante o processo de produção. 32 pessoas elas foram intoxicadas e 10 delas não resistiram aí à contaminação. Essas 10 pessoas que passaram aí pela contaminação da Belo Horizontina, muitas delas apresentam sequelas até hoje, assim como as vítimas da Covid-19, do coronavírus. E quanto às mortes, a pandemia ela já matou 1.887 vezes mais do que a Belo Horizontina. Outra tragédia também que foi registrada em Minas Gerais foi um massacre da cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais. No ano de 2017, um vigia de uma creche da cidade, ele invadiu uma das salas, jogou combustível nele e nas crianças, ateou fogo e acabou aí causando a morte de 14 pessoas, contando com a dele mesmo. Fazendo um paralelo entre esse caso com as mortes de crianças causadas pela pandemia, a gente tem em Minas Gerais, até fevereiro, mais de 20 mortes de crianças já causadas pela pandemia, e até a última semana, por exemplo, apenas em Belo Horizonte, haviam 4 crianças internadas e 4 delas e outras 4 aguardando por leitos. Falando de tragédia em Minas Gerais, é impossível não citar os casos da mineradora Vale, Mariana e Brumadinho. No caso de Mariana, uma das maiores tragédias ambientais do país, 19 pessoas morreram e o mar de lama saiu arrasando com o Rio Doce, chegando inclusive no oceano, no Espírito Santo, ou seja, quilômetros e mais quilômetros de área devastada pela lama. Quando comparamos o caso de Mariana com a pandemia, no caso de Minas Gerais, 90% das cidades, até mais ou menos um registro de fevereiro que foi noticiado, cerca de 90% das cidades já haviam registrado óbitos pela Covid-19, ou seja, o vírus se espalhou de forma geral aí pelo nosso estado. Há também as tragédias de janeiro. Janeiro acaba sendo já aí um mau presságio de chuva em Minas Gerais, e no ano de 2020 as chuvas vieram com força e na época mais de 100 cidades
cidades precisaram entrar em situação de emergência e essas chuvas causaram aí a morte de aproximadamente 57 pessoas, fora os prejuízos materiais de móveis e imóveis, prejuízos em vias públicas. Já trazendo aí para o comparativo com a pandemia, é como se nós estivéssemos vivendo em janeiros que não tem fim. E, encerrando esse comparativo de tragédias, temos, claro, Brumadinho. Em 2019, a barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu e os rejeitos saíram aí arrastando, afogando funcionários, pessoas, animais, tudo que estava pela frente. 270 pessoas perderam a vida, sendo aí um fato lastimável que 11 corpos ainda não foram localizados para que as famílias tenham aí a chance de enterrar os seus entes queridos. Desde o início da pandemia até o dia 3 de março, Minas Gerais registrou 18.872 óbitos causados pela Covid-19. Esse número aí, levando em consideração os 270 óbitos de Brumadinho, é como se 70 barragens tivessem se rompido desde o início da pandemia aí no nosso estado, sendo que vale destacar que esse número ele já aumentou e ele vem aumentando ainda mais, ou seja, são mais de 70 barragens sendo aí rompidas, sonhos, vidas sendo perdidas, no caso, para o vírus. Bom, e o que podemos concluir aí desses parâmetros? Se é que podemos concluir alguma coisa, com exceção das chuvas de janeiro e do caso de Janaúba, onde o próprio assassino ele também morreu. Os outros casos, nos casos das tragédias que antecederam aí a pandemia, elas foram causadas por ações humanas. No caso da cervejaria Baker, a Polícia Civil ela indiciou 11 pessoas. No caso de Mariana, mesmo após mais de 5 anos, os culpados eles ainda não foram julgados e no ano de 2019 o crime de homicídio ele foi retirado do processo. Quanto a Brumadinho, um acordo que foi feito aí no escuro, sem a participação das vítimas, foi fechado entre o governo de Minas Gerais, a Justiça e a empresa e ficou um valor de indenização mais ou menos aí de 37 bilhões, o que era cerca de 20 bilhões a menos do que era guardado aí pelas vítimas e do que havia sido mensurado pelo governo de Minas anteriormente. E no caso da pandemia? Bom, analisando individualmente, é claro que as aglomerações, o não seguimento das regras de biossegurança, o não uso de máscara, com certeza agravaram aí a situação, mas de forma geral é impossível falar desses números gigantescos que assolam o nosso país sem fazer uma ligação com o governo em nível municipal, estadual e, claro, em nível nacional, onde nós temos aí um governo declarado abertamente negacionista, que a todo momento aí diminui a gravidade do vírus e a necessidade de vacinação. No dia 3 de março, como já foi dito, 1.910 pessoas perderam as vidas. Filhos, pais, o amor da vida de alguém foram aí retirados desse mundo e logo após, no dia seguinte, o presidente do país, Jair Bolsonaro, ele deu a seguinte declaração: chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? O sofrimento de todas essas milhares de vítimas foi comparado ao banal mimimi. Tragédias não podem ser medidas e não há números que consigam mensurar de fato a dor causada. Contudo, no Brasil, elas seguem sendo minimizadas. Bom, pessoal, se você assistiu até aqui, eu peço para que se inscreva no canal, curta, comenta, diga aí o que achou, o que pensa dessa situação que estamos vivendo e
não deixe também de assistir aí aos outros vídeos do canal.